A Vigilância Epidemiológica de São José pede para a população ajudar no combate ao mosquito da dengue. Mais 2 nomes são escolhidos para a disputa ao governo do estado. Está no ar a revista Premier News. Um final de semana com definição de mais 2 nomes para concorrer ao governo do estado. O PCO, Partido da Causa Operária, confirmou o nome de Leandro Brunhago. Leandro Brunhago, de 31 anos, atua no ramo da marcenaria. O vice é Jair Fernandes de Aguiar Ramos. O PDT oficializou Jorge Boeira como candidato ao governo do estado. Engenheiro e deputado federal por 4 mandatos, Boeira terá como vice Dalmo Claro. O prazo para a realização de convenções para a escolha dos candidatos termina na próxima sexta-feira, 5 de agosto. Já os registros das candidaturas devem ser feitos até o dia 15 desse mês. Em São José, nos primeiros 7 meses do ano, já foram registrados 119 casos de dengue. Mas este número ainda pode mudar com os resultados dos exames já realizados em 197 pessoas. Bom, e nós vamos conversar agora com a diretora da DIV, da Diretoria da Vigilância Sanitária em São José, a Catherine Zampronha. Diretora, muito obrigado a senhora por aceitar o nosso convite mais uma vez, e eu já vou perguntando direto. A preocupação em São José realmente está sendo com a dengue, um número bastante grande, é o que dizem as informações dadas por todos os noticiários e até mesmo os relatórios a esse respeito. O que pode ser feito para que possa diminuir isso? Oi, bom dia. Só vou fazer uma correçãozinha, Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Epidemiológica, tá certo. Isso. A gente tem se preocupado bastante justamente pelas notificações que têm chegado, né? E também pelo número delas que vem dando positivo desde o início do ano. E com uma possível aproximação, né, das temperaturas mais elevadas de verão, a gente sabe que os criadouros de mosquito, eles acabam aumentando o seu quantitativo, né? O que se pode fazer em relação a isso? A gente precisa contar tanto com o apoio das residências quanto do comércio, enfim, no controle do que possa vir a ser possível criador, né? Um criador do mosquito, água parada. Então, calhas, telhas, caixas d'água, piscina precisam estar cobertas. As pessoas precisam cuidar das flores e plantas que possuem no domicílio e que tem aquele pratinho e que ficam com aquela água aglomerada, né? Então, isso tudo precisa ser visto pelo cidadão, porque a gente sozinho, enquanto poder público, não vai conseguir controlar o aumento dos casos de dengue. Então, precisamos sim contar com a colaboração de todos, e a dengue ela só se previne até o momento pela maneira que a gente cuida do território. Então, essa é uma forma de cuidado. Pois é, e é bom lembrar que até onde eu sei, se não estiver enganado, dengue não tem vacina, tem a picada de mosquito mesmo, né? Isso. Então, por isso que a gente precisa tomar mais cuidado. Outra questão importante é o repelente. O uso do repelente a cada 2 ou 3 horas, ele é primordial também para combater o mosquito. Eu sei que a gente tem notícias também do trabalho de vocês em relação aos bairros, indo detectar onde estão os focos, combater e tudo mais. Existe alguma resistência por parte da população a esse respeito, ou a população está atendendo bem o pessoal da vigilância que lá vai? É uma mescla. Algumas pessoas têm recebido os agentes de endemias de uma forma bem colaborativa. No entanto, parcela da população fica com um pouco de medo quando verifica que é a vigilância e entende que é algo punitivo. Porém, não é. A gente está fazendo um trabalho de orientação, de educação,
para que as pessoas saibam o que precisam se atentar, o que precisam cuidar, né? Então, a gente espera essa colaboração, porque, na verdade, nós cuidando somente do território, mas da família, quando a gente chega e sinaliza o que aquela família precisa cuidar, porque, por vezes, eles não estão atentos àquele ralo que está destampado, ou aquela calha. E os agentes de endemias, eles têm esse olhar bem particularizado para onde possa ser um criadouro do mosquito. O pessoal, por parte das pessoas que reclamam ou que ficam reticentes quanto a receber os fiscais, a preocupação é que falta uma documentação, não estão identificando direito. Qual é a alegação, em princípio, se é que se tem? Por que não aceitar a ajuda? Muitas vezes eles falam que estão ocupados, ou que já cuidam do território, ou que já cuidam do domicílio. Às vezes a própria correria do dia impede que eles recebam os agentes de endemias. E essa é a questão que eu pontuei já antes, né? O fato de ser agentes de endemias e estar na identificação como vigilância, eles já entendem que é algo punitivo. No entanto, o nosso objetivo é educativo, é contrário de uma punição. Pois é, mas com os números, conforme a senhora mesmo disse, que já estão sendo registrados, porque se os números são grandes é porque há registro deles, então os casos também existem porque eles são registrados. Não existe reincidência aí em alguns lugares, em alguns locais, e que isso possa ser coibido? Que isso possa ser o quê? Desculpa, não entendi. Proibido? E as pessoas que estão reincidindo em não cuidar dos terrenos e, enfim, de evitar esses focos, não existe nenhuma punição para essas pessoas? O que nós estamos fazendo quando uma família nega a entrada dos agentes de endemias é uma ação em conjunto. Então, a gente está realizando, em associação com os fiscais da Vigilância Sanitária, com os fiscais também meio ambiente, infraestrutura, de tentar novamente essa abordagem. Existe um fluxo que, em caso de que, se aquilo ali for algo propício a contaminar mais ou a própria família, a família insiste em não nos receber, insiste em não tomar esse cuidado, a gente pode sim fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, né? Então, existem sim fatores que nos orientam sobre o que fazer junto àquele paciente, né? Junto àquele familiar. Existe também o decreto municipal que nos autoriza a fazer a entrada, mas é tudo também com muito cuidado, porque a casa é um privativo, mas então o que a gente tem solicitado é a colaboração de todos para que a gente consiga estar assim abordando no sentido de prevenção. Existe, diretora, algum telefone, algum aplicativo, algum site, algum lugar onde as pessoas que percebam que nos arredores de onde mora tenha focos e que as pessoas não estão cuidando, para que possa indicar a DIV, olha, não estão cuidando aqui, o mosquito, o número cresceu. Como é que as pessoas podem denunciar isso? Elas podem entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde do município de São José. O número é 0800 645 9889. Então, assim que elas entram em contato, essa ouvidoria pode ser anônima, como pode ser identificada. O que a gente solicita é que se fale o máximo possível do endereço ou do ponto de referência, para que assim que essa chega para a gente, nós já acionamos a equipe vai até o local para realizar a inspeção. Muito bem, então o pessoal da dengue, a população precisa cuidar de si própria, porque nem todo mundo, ninguém pode cuidar de uma população inteira. Vamos voltar então agora, vamos mudar um pouco de assunto, diretora, e vamos falar sobre a preocupação que a própria DIV, a própria prefeitura, enfim, está tendo com relação às pessoas, aos pais que estão com medo de levar as crianças de 3 e 4 anos para a vacinação contra a Covid. Vamos mudar um pouco o foco da vacinação. Existe esse medo mesmo? As pessoas não estão levando as crianças?
Existe. A gente percebeu assim que foi dado início na vacinação daquelas crianças menores, né? Especialmente 3 e 4 anos de vida. 5 anos a gente já tem alguns meses que foi aberta essa parcela da população, então a gente já conseguiu captar um quantitativo importante, porém de 3 a 4 anos a gente finalizou na sexta-feira com 217 vacinas aplicadas, sendo que nós temos em torno de 8 mil pessoas só entre 3 e 4 anos. Então, causa bastante preocupação. O que nós temos verificado é que as famílias têm anseio, têm medo em razão dos eventos adversos que possam ocorrer das vacinas. No entanto, é importante esclarecer que desde o início da aplicação desse imunizante nas crianças, nós não tivemos nenhum evento adverso considerado grave. Então, pode sim vir a ocorrer algum evento adverso quando aplica a vacina, que são sintomas gripais, o mais comum que a gente percebe. No entanto, eles são passageiros. E o benefício que a vacina traz em diminuir a hospitalização e diminuir o caso de óbitos é muito maior do que a questão da reação que a vacina possa dar assim que é aplicada, né? Então, isso que a gente está tentando deixar a população ciente. Eu só queria pedir a gentileza de para mais uma pergunta, que quando você se refere a eventos adversos, é exatamente o medo da reação, ou tem a ver também com as notícias falsas, que daí não são notícias, com aqueles boatos e muitas vezes mentirosos sobre os perigos da vacina, perigos esses que não existem? Tem muito a ver, sim, com essas questões de fake news, né, que a gente ama, a depender do que é trabalhado junto à televisão, junto aos jornais. Isso é bem importante que tu pontuou, porque é legal trazer alguém que esteja junto, esteja percebendo o que de fato leva os pais a não levarem as crianças, para que a gente possa esclarecer. Às vezes essa orientação ela é precisa para que a gente consiga de fato trazer crianças para se vacinar, né? Pode sim estar relacionado a algumas mentiras veiculadas, né? Justamente por isso que eu estou pontuando que até o momento nós não tivemos nenhuma reação adversa grave. Então, por que não se vacinar, né? Pois é, uma boa pergunta, que a população responda indo à unidade básica de saúde, levando o filho ou a filha com as idades que estão já onde tem as vacinas à disposição. Nós conversamos agora com a diretora da DIV, a Catherine Zampronha, e a quem agradecemos a participação. Obrigado, diretora. Obrigada também. Em Florianópolis, os estudantes têm mais um prazo para fazer o recadastramento do cartão do transporte coletivo. Quem ainda não regularizou o cartão do estudante, como ele é chamado, tem até sexta-feira para ir ao Passe Rápido no Ticei ou utilizar o aplicativo Sigo. Segundo a Prefeitura, a prorrogação do prazo foi para atender um grande número de usuários que ainda não conseguiu fazer a regularização. A temporada da tainha já terminou. Os números oficiais do litoral ainda não foram divulgados, mas a pesca ficou abaixo do esperado. Para a maioria dos pescadores da Grande Florianópolis, a causa foi o clima. Mesmo assim, o encerramento da temporada foi motivo de festa de reunião em várias colônias de pesca. Em Palhoça, a festa da tainha acontece no próximo domingo, 7 de agosto, na Praia da Pinheira. Além do cardápio à base de frutos do mar, atrações e programação cultural estão previstas, com a presença de Maiara Coelho, Samba Extra e Nação Guarani. Já em Biguaçu, a expectativa é a caminhada pela natureza, uma boa oportunidade de conhecer a região. Mais detalhes depois do intervalo.
Desenvolvida pelo TRE de Santa Catarina, a campanha institucional Você Vê tem foco na transparência da destinação dos recursos públicos e privados e contra a corrupção no financiamento das campanhas eleitorais de 2022. Para isso, o TRE criou estratégias de comunicação, desenvolvendo uma página específica para a campanha Você Vê, que vai abrigar vídeos informativos sobre o financiamento de campanhas. Vídeos curtos para o público em geral, materiais direcionados para candidatas e candidatos, partidos políticos, advogados e contadores, além de toda a instrução normativa que rege a prestação de contas de campanha. No Divulga Cande Contas, é possível fiscalizar o financiamento das campanhas eleitorais. É só acessar o portal da campanha Você Vê no site do TRE de Santa Catarina e seguir as mídias sociais. Com informação, vamos mais longe. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Premier News. Em Biguaçu, o trabalho é grande para a realização do Circuito Internacional de Caminhada pela Natureza. Esta é a segunda edição do evento, que terá a paisagem do bairro Sorocaba de Dentro como atração. E quem acabou de me dizer que colocou o pé no mato para fazer esse trajeto do caminho pela natureza é o gerente de Turismo e Mobilidade de Biguaçu, Luiz Gustavo da Silva, que conversa agora conosco. E eu já agradeço de antemão a tua disponibilidade de participar do programa Revista Premier News, e eu pergunto a você, o que o participante poderá esperar desse roteiro? O que ele vai encontrar pelo caminho, além, claro, como diria o poeta, de pedra? Gente, muito obrigado pelo espaço. Acho que, antes de mais nada, é importante dizer que esse não é um esporte de competição, né? É um esporte de muito mais contemplação. Então, pessoa de qualquer idade pode fazer, não tem aquele negócio de quem chega primeiro. E como tu fez a pergunta, né? O que esperar pelo caminho, né? Vários pontos de apoio, o que justifica justamente o fato de que qualquer pessoa está apta a realizar esse ato, né? Não existe desespero para ver quem chega primeiro, mas sim fazer com calma, com todas as pausas necessárias para se hidratar, comer uma fruta e continuar. Então, ao longo desses 5 quilômetros, o trajeto principal ele tem 5 quilômetros, 2 deles se dão por trilha, aproximadamente 2 quilômetros se dá por trilha dentro de uma propriedade rural. A caminhada na natureza tem justamente esse perfil, né, de associar ao agroturismo, de envolver as propriedades rurais do município, também questões relacionadas à cultura, né? Algumas atrações culturais acontecerão ao longo desse trajeto também. Então, serão aproximadamente 8 pontos de apoio. Um deles leva a uma propriedade de produção de morango com o sistema Colhe-Pague, onde as pessoas vão conseguir experimentar o suco de morango, dos morangos, da fruta produzida lá nessa propriedade. Poderão colher também, né? Então, a gente tem vários pontos, são várias, o acesso às propriedades rurais, o contato com a natureza, a viabilidade de conhecer os mecanismos de produção, né? E nós temos um ponto bem bacana, eu diria que é o ponto alto da caminhada, o ponto alto literalmente, né? Do trajeto, é a parte com maior altitude. Então lá nós teremos um balanço infinito, todo um espaço de contemplação, um espaço para descanso também, porque
a subida é um pouquinho puxada, né? Mas com certeza a paisagem vai compensar, né? Então, fora o acesso a propriedades rurais, a produção da agricultura do município, enfim, nós temos acesso também à Cachoeira do Amâncio, que é um dos pontos turísticos do nosso município, né? E que nesse ponto, diga-se de passagem, a pessoa que se sentir cansada, ela tem a opção de fazer esse trajeto com o apoio de um trator. Então, o trator faz o trajeto de ida e volta, né? Para essas pessoas que não estiverem mais tão dispostas a caminhar, né? Ô Luiz, deixa eu te interromper um pouquinho, o pessoal já pode ser até puxado por trator, legal. Mas me chamou uma atenção algo que tu me falou agora há pouco, que foi sobre algumas atrações culturais. Para quem já está nos assistindo, pode pensar, o que será que eu vou assistir nessas atrações? Você pode dar, como diz hoje, eu sou bem mais antigo, o tal do spoiler, ou seja, você pode dar alguma dica? Beleza, vamos lá, só uma dica, né? São ações relacionadas à música, né? Já baixo um pouquinho para que as pessoas descubram lá no dia da caminhada o que é exatamente, mas que está associado a essa questão da ruralidade, do nosso interior de Biguaçu, que é muito extenso, né? E nós tivemos a felicidade de escolher, na verdade, o bairro Sorocaba para fazer essa edição, né? A edição do ano passado, que já foi bem bacana durante a pandemia, de passagem, nós fomos a única cidade do estado de Santa Catarina a fazer uma edição no ano passado, essa edição no ano passado, né? Tivemos uma participação massiva de caminhantes do Paraná e foi muito bacana essa entrevista, né? E agora a gente leva para Sorocaba. E a ideia é que a gente consiga rodar todos os municípios do nosso. Uma pergunta a mais aqui, Luiz Gustavo, perdão. Isso lembra muito de dar uma caminhada pelo campo, pela mata, enfim, com aquelas cestinhas de piquenique bem anteriormente. As pessoas podem levar lanche, como é que as pessoas podem, nesses 5 quilômetros, que deve demorar por pouco que seja, na contemplação, ao ouvir as apresentações, assistir, deve demorar algumas horas isso. E evidentemente que a sede e a fome começa a ser acusada. Como é que funciona isso? Exato. Então, até mais uma informação adicional, né? O trajeto principal ele tem 5 quilômetros, mas nós temos trajetos alternativos também, que juntos somam aproximadamente 5 quilômetros também. Então, a gente tem um circuito aí que totaliza quase 10 quilômetros, né? Por isso que ao longo de todo o trajeto são quase 8 pontos de apoio, para que ninguém faça correndo, de fato, ter essa integração com a natureza, contemplar todas as belezas do nosso interior e fazer com muita tranquilidade, né? Então, nesses pontos de apoio haverá distribuição gratuita de água, de frutas. Quando chegam lá cedinho, às 7 da manhã, para fazer o credenciamento, existe a possibilidade, obviamente isso com custo à parte, né, já que o evento é gratuito, de tomar um café lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica na unidade Sorocaba de Dentro, e no retorno, concluir todo o circuito, nós temos um almoço preparado lá naquela igreja também. O valor é R$50, isso obviamente não tem vínculo com a prefeitura, com a administração municipal, mas será preparado naquela própria igreja, né? Então as pessoas no ato da inscrição que se interessarem pelo almoço podem escolher essa opção ali, selecionar na plataforma de inscrição e ao fim tem comida boa esperando por todo mundo. E por falar em inscrição, como é aberto ao público, todo mundo pode participar, enfim, qual é o meio que o interessado pode ter para fazer a inscrição? É no dia indo lá ou vai ter acesso pelo site, enfim? Então, as caminhadas na natureza, elas têm um formato um pouco diferenciado, né? Não é uma caminhada preparada, obviamente, essa preparada pelo município de Biguaçu, né? Mas elas acontecem no país inteiro e no mundo, né? Esse formato de
de atividade, né? No Brasil, por exemplo, estamos muito forte em São José dos Pinhais, no Paraná. Eu acredito que seja inclusive referência para todo o país. E a gente utiliza de uma plataforma, né, que é a EcoBooking, para fazer essas inscrições. As inscrições são antecipadas, por quê? Porque as pessoas, quando inscritas, né, quando chegam para fazer o credenciamento, logo de uma, elas terão caderneta, um passaporte que ele tem a identificação tanto da Anda Brasil, que é a ONG que registra essa caminhada a nível nacional, tanto pela IVV, que é uma entidade internacional sediada na Alemanha, que também regulamenta a atividade, né? Então, a inscrição acontece pelo site. A forma mais fácil de encontrar é entrar lá no site da Prefeitura de Biguaçu, lá tem um botão bem grande, clicou ali, vai redirecionar para o site das inscrições. Ou quem quiser acessar diretamente, o site é www.biguaçu.caminhadas.info. Podemos repetir este site, que aí as pessoas já vão direto, né? Claro, www.biguaçu.caminhadas.info. Muito bem. A previsão do tempo diz que vai ser fácil a caminhada, não? Olha, para quem caminha, efetivamente não tem tempo ruim, né? Mas eu posso garantir que tem grandes surpresas aí. A gente preparou um trajeto muito bonito. Eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir muito bem fazendo essa caminhada. É uma forma também de recarregar as energias e voltar muitas vezes para a rotina louca que todos nós temos, né? Luiz Gustavo da Silva, muito obrigado a você por participar do programa e pelas informações. E que a caminhada transcorra bem e que as pessoas voltem, como disse você, com as baterias recarregadas. Obrigado a você. Imagina. Obrigado também pelo espaço, estão todos convidados. A revista Primer termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.